essencial para sua alma com Yah Odé Iemi. Olá, pessoal, que todos estejam bem, né? Que o nosso propósito é sempre estarmos bem. Infelizmente, tem momentos que nós damos uma caidinha aí no nosso padrão vibracional, até por conta de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas essa seria a maior vigilância que nós temos que ter. Pessoal, vocês estão falando aqui com Yah Odé Iemi, venho aí de uma transição, de um caminhar longo aí, né? Quando me iniciei aos 13 anos no Candomblé e há um tempo atrás fiz iniciação na religião matriz africana. Então venho aí de muitos estudos e a gente vai entendendo as coisas cada vez mais de uma forma melhor para a gente se compreender melhor e para a nossa evolução. E eu gostaria de também estar falando um pouco mais sobre esse orixá fantástico, que até então, até há pouco tempo, não conhecíamos como orixá, mas hoje sabemos que é um orixá fantástico, que é o único orixá que nos acompanha por todas as nossas vidas. Quando eu digo isso, o orixá que nos acompanha por todas as nossas vidas, vocês podem perguntar, e aí, mas eu sou filho de determinado orixá, eu sou filho de Inhaçã, sou filho de Oxum, sou filho de Ogum, enfim. E aí, ele não me acompanha o tempo todo? Olha, pessoal, eu acredito, e até por esses estudos que eu tenho tido, que não seria ali 24, 48, 72 horas esses orixás, esses nossos pais espirituais conosco, até porque eles têm também que prestar, como se fala, né, Pai Jorge? Eles também têm ali que está prestando contas, vamos colocar assim, ao ser maior que seria o próprio Deus, né? A lei que a tudo e a todos rege. Então não tem como, né, até falando assim de uma maneira um pouquinho mais tranquila, você ter aí em Inhaçã, Deus falar em Inhaçã, vai até em tal lugar, assim, fazer determinada coisa. Não posso porque eu tô aqui com meu filho, eu tenho que ficar com ele aqui no colinho. Isso não tem muito a ver. Mas tem sim, gente, um orixá que nos acompanha, que ele nunca, em momento algum, ele nos larga, que seria o orixá Ori. Esse orixá Ori, que em outros segmentos pode ser até chamado de mental abstrato, que temos ali o mental concreto, o mental abstrato, que seria o quê? O mental concreto é aquilo que nós vemos aqui acontecer no mundo e entramos em todo esse pandan aqui, em toda essa maia, né? E o mental abstrato seria aquele que nos orienta a uma evolução, olha, mais calma, mais tranquilidade, segue por esse caminho, segue por aquele, não faça isso, não faça aquilo. E nós muitas vezes não ouvimos esse ori, né? Não damos muita atenção a esse mental abstrato, que é o que todos nós precisamos chegar. Esse mental abstrato, ele nos leva à evolução, ele nos leva a enxergar além dessa maia, ele nos leva a enxergar além do concreto que vemos aqui, né? A parede é branca, mas ele nos leva a enxergar além desse branco ilusivo que nós estamos vendo, e isso em todos os sentidos da nossa vida. Eu percebo que está tendo assim, às vezes, muita controvérsia nisso daí, como já vi até em determinado tempo aí na internet falando, olha, o ori, não vai pelo ori, é a cabeça, não, gente, cabeça, mental concreto, ori, mental abstrato. Então esse mental abstrato é onde nós precisamos trabalhar cada dia, a cada momento, para nós ser mais ouvinte dele do que o nosso concreto, que é onde nos leva a cair nas ilusões,
na conversa do outro, a entrar na maia do outro, a entrar no lixo do outro. É esse mental concreto que faz com que nós ouvimos o que o outro quer dizer, aquilo que o outro quer embutir na nossa mente, aquilo que os manipuladores querem embutir na nossa mente. Olha, você não é nada, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo. Isso é mental concreto, que vai entrar e vai nos diminuir, que vai nos brecar, que vai nos impedir de caminhar. Mas quando nós começamos a cultuar esse mental abstrato e para fazer nele latente na nossa vida, é onde nós conseguimos sair de toda essa manipulação que existe na humanidade e começamos a ter uma nova caminhada, onde nós vamos olhar para frente e ver, não, isso é mentira, isso não serve para mim, isso daqui tá bacana para mim, e por aí em diante. Tô aqui com o Pai Jorge, né? O Pai Jorge também tem os posicionamentos dele, né? Vamos ver se a gente concorda aqui nesse posicionamento, né, Pai Jorge? Vamos aí botar o mental abstrato para funcionar. Então vamos lá. O mental abstrato, ele é responsável por algo que muitas vezes aquela voz interior que fala pra gente de não vá ou vá mais devagar, e você acaba com descontrole emocional, por tudo, se perdendo, né? E falando de mental, quando a gente fala de mental abstrato, não tem como a gente deixar de falar do mental concreto, que a gente tem aquela medida, há muito tempo que a gente não ouve falar, eu pelo menos faz tempo, do QI, que é a medida definitiva de inteligência humana, como se a gente pudesse definir a pessoa que ela é. Claro que a gente tem pessoas que têm uma agilidade mental maior ou menor, tá? Mas não dá pra gente definir o ser humano por isso. Às vezes a pessoa ela leva mais tempo, consegue uma solução mais rápida do que outra. E é isso que a gente procura no Ori. Tá com a visão ampliada para que você resolva as coisas de uma forma não só material, atemporal, mas não é nem atemporal a palavra assim, momentânea, né? A ligação com o nosso Ori é essa consciência cósmica, vamos falar, eu gosto de usar essa palavra consciência cósmica, porque ela faz a gente sair do patamar terra só e conseguir ver todos os envolvidos numa questão. Às vezes uma questão nossa, ela não é só dinheiro, tem a família envolvida, tem a nossa saúde envolvida, né? Porque tudo na nossa vida ele é coligado. Então quando a gente fala de Ori, é essa ligação com a espiritualidade que muitas vezes a gente esquece. Por quê? Porque eu tô pensando só no dinheiro, pensando só no amor. Não, então até mesmo só envolvido no que eu estou falando, essa ilusão aqui, né? Nós ficamos ali, nossa, eu tô com uma dívida enorme. Vamos lá no que tá aí, que é a gestão agora, a gestão que eu digo humana, né? Não tem aquele que pode falar que, olha, eu tô nadando no dinheiro. Ninguém aqui tá sendo tio Patinhas, né? Eu tô nadando no dinheiro. A gente só coloca isso em foco, pessoal, porque é o que realmente mais está pegando o ser humano, né? Então, o que acontece aí, Pai Jorge? A gente vai chegar e a gente vai ver muita gente, você vê que muita gente até suicida por conta de não ver uma solução para a situação. Então, isso daí nós estamos movimentando o quê? Estamos lidando com o quê? Com o nosso mental concreto, né? Porque para o nosso mental abstrato isso é nada. Porque, pessoal, veja bem, a partir do momento que nós conseguimos manter uma coisa que o Orumilá nos ensina muito dentro dos orixás, que é a paciência, o equilíbrio, nós conseguimos solucionar qualquer problema. E tudo isso está onde? No mental abstrato. Não é isso, Pai Jorge, que o senhor... Porque veja que o que o Pai Jorge estava falando agora seria até um estudo científico de qual autora que foi, Pai Jorge, aí? Olha, o autor aqui, a Dana Zohar, ela fala sobre isso em 2019, porque ela está abordando aí um novo ponto de vista científico. Depois do QI, né, que é o coeficiente de inteligência, depois do
QE, que é o coeficiente de inteligência emocional. Ela fala de uma nova abordagem no livro dela, isso em 2019, que é o QS, que é a inteligência espiritual. Tá? Ela é física, filósofa americana, e quando ela fala do consciente espiritual, ela fala de um ponto de Deus na nossa mente humana, na nossa mente física, que nada mais é que aquilo que a gente já conhece há muitos anos, que você já vai ouvir falar isso em diferentes cultos africanos, Yorubá, que é o que? O Ori, aquele que nos acompanha, aquela voz interna que fala de uma vez só, ele fala o que é. Que esse Ori, ele está ligado diretamente a Deus, ele está ligado diretamente a Oromilá, que nos nossos estudos nós vemos que até o Oromilá prestou homenagem a Ori, né? Então vocês vejam o quanto é importante o nosso culto a essa divindade. Quando nós levantamos de manhã, né não, Pai Jorge? Nós gostamos muito de cumprimentar o primeiro que nós vemos, né? O meu irmão, o meu marido, o meu filho, enfim, seja lá quem for. Mas nós não tiramos um segundo para cumprimentar esse ser maravilhoso que Deus nos deu, que é o nosso Ori. E que em outra parte o nosso mental abstrato, para nos ajudar nessa evolução, ou que esse ponto de Deus, eu poderia até falar que seria o próprio chakra coronário. Então vocês veem que nós precisamos fazer o que? Ativar essa força em nós, até para a nossa caminhada ser mais leve, mais positiva e ter uma afinidade bacana, que daí eu vou falar até de Oxóssi aqui, que cabe eu estar falando isso, que Oxóssi é orixá de uma que tem só uma flecha, porque o objetivo dele é certeiro. Mas quando nós cultuamos Ori, nós conseguimos atingir de ter aquele objetivo certeiro, sem estar oscilando nesse mental concreto com as informações que vêm de fora, informações alheias que muitas vezes vêm como ataque, nós não percebemos e vamos entrar no jogo do outro. Não é isso, Pai Jorge? Sim, muitas vezes o que nos dificulta ter as coisas é a falta de foco, objetividade, meta, né? E a gente aprende com o Oxóssi isso, ter meta, objetivo, foco. Você focado, você chega onde você quer chegar. Agora, quando eu começo a me distrair na caminhada, a gente se perde. Por quê? Porque eu preciso disso, preciso daquilo. Não, a gente sempre na nossa vida, isso em qualquer fase da vida, você tem que saber o que você quer. Ou melhor ainda, a que Senhor você serve. Quando nós sabemos a que no Senhor nós servimos, nada nos causa dano. Que isso? Com certeza, porque quem não é ético é o ser humano. O ser humano invade o seu espaço, mas as forças, ou vamos falar as energias, ou vamos falar as divindades, ou vamos falar, enfim, como você queira chamar, eles são éticos. Quando você tem certeza de que Senhor você serve, outra força não vai te atacar, não vai entrar na sua vida. Só entra porque existe a incerteza. E quem traz essa certeza, essa conexão, esse culto que você vai fazer ao seu Ori? Mas eu não sei como fazer isso. Levanta de manhã, dá um bom dia para o seu Ori. Na hora de você tomar o seu café, agradeça ao seu Ori por o café que você está tomando. Antes de você sair de casa, peça para o seu Ori te dar uma boa orientação. Antes de você fechar um negócio, tira lá 2 minutos, 1 minuto, para pedir para o seu Ori te orientar qual seria a melhor forma de abordagem para você conquistar aquilo que você quer. Ok? Então, o que vai acontecer? Você vai estar saindo deste mental concreto e partindo para esse mental abstrato, que seria o próprio. E através dele, você ter orientações. Mas aí eu não vou ter mais obstáculos na minha vida? Com certeza terá, porque é a partir dos obstáculos que existe o nosso conhecimento. Porque senão fica uma coisa, muito aquela coisa... deixando a gente naquela coisinha que eu gosto de falar direto, zona de conforto.
Então, os obstáculos vêm para quê? Para nos tirar, nos arrancar dessa zona de conforto e nos mostrar que nós podemos superá-los, que nós podemos vencê-los. E cada um desses obstáculos que nós vamos superando, que nós vamos vencendo, vai nos tornando pessoas mais fortes e mais perto de Deus. Olha que coisa bacana que é essa, né? Por quê? Porque eu consigo superar toda essa maia, eu vou superando essa maia, eu vou superando toda essa ilusão que vivo aqui para enxergar uma coisa maior. Por quê? Porque aquele que está lá em cima, a lei que é tudo a todos é, o grande arquiteto do universo, Deus, como você queira chamar, não importa o nome, nós estamos falando tudo de uma substância, estamos falando tudo de uma só força, ok? Independente do segmento que você tenha. É a forma que nós vamos fazer essa conexão maior para fazer esse caminho de subida e chegar novamente da onde viemos. O que o senhor tem para me falar disso, Pai Jorge? Eu acho que a gente já tem falado muito isso e não custa a gente repetir que orixá é harmonia e orixá, ele não quer que a gente passe mal a vida. Mas o orixá ele não consegue fazer a transformação se você não se propõe a mudar as suas imposturas, seus vícios. Gente, a gente tem muitas coisas boas e a gente tem alguma coisa ruim, né? Às vezes eu não consigo ficar sem ouvir a fofoca, mas eu posso não fazer parte dela, tá? Tô dando um exemplo aí porque a gente ouve muita coisa, então a gente também tem que ter essa cabeça, né? Para filtrar o que está sendo falado para a gente. Até que ponto aquilo é verdade, aquilo que não é, e até que ponto a gente deve passar isso para frente, né? Quando a gente ouve alguma coisa, a gente não pode tomar às vezes tudo para si, no caso, por exemplo, de uma fofoca, de uma informação não completa, porque às vezes as informações chegam para a gente, elas não chegam completas, né? Tudo na nossa vida tem dois lados, né? Na realidade, eu costumo dizer que tem três. É verdade. Né? A de um lado, a do outro é a verdadeira. Porque cada um que conta a história vai puxar a sardinha pro seu lado. Né? Por mais que a pessoa seja uma pessoa sincera e tudo mais, mas sempre tem aquele pontinho que está puxando pro seu lado. Então, toda a história, toda a fofoca, tudo que vem, tem três lados. A de um lado, a do outro e a verdadeira. E é esse meio, essa caminho do meio é que nós temos que começar a aprender a seguir. Nem pender por um lado, nem pender por outro. Né? Quando nós conseguirmos, eu digo nós porque eu também estou nessa caminhada, Pai Jorge está nessa, todos nós, a humanidade está nessa. Quando nós conseguimos entender esse caminho do meio, que é não pender nem para um lado nem para o outro e seguir em frente, é quando nós analisamos tudo, mas tudo que chega de informação até nós. Nós filtramos tudo, inclusive isso que eu estou falando para vocês. Não tenham como verdade absoluta. Não existe ainda a verdade absoluta. Então, vocês precisam falar, olha, eu ouvi a IA falando isso. Não, eu vou pesquisar mais, eu vou estudar mais, porque isso importa para mim, importa para o Jorge, importa para você. Porque você, independente do segmento que você vai, você tem um ori. Ou não quer chamar de ori, um mental abstrato, não quer chamar de, eu tenho meu chakra coronário, ele não quer. Chame daquilo que você quiser. Mas desde quando você venha querer realmente fazer esse bom trabalho com você. Temos dentro do culto africano nós fazemos uma oferenda, né? Nós fazemos que nós dizemos alimentar o nosso ori, que chama ibori, né? Então, dentro desse ibori é quando a pessoa se assenta, né? E é o momento dela com ela mesma, dela com o ori dela, onde vai dar força a acordar, até mesmo acordar, muitas vezes adormecido pelo próprio mental concreto, pela própria cabeça, terra, cabeça,
né? E fica esse Ori adormecido, sem poder estar fazendo muito, porque nós temos esse poder, viu, gente? Por incrível que pareça, nós temos esse poder até de não escutar a nossa divindade interior. Então imagine, né, se a gente usasse todo o poder que temos, se eu soubesse todo o poder que temos e usasse para o nosso próprio benefício, não de uma forma egoísta ou de uma forma de não é tudo para mim, mas sim de uma forma geral para mim e para a humanidade, o que seria a diferença hoje do que poderíamos estar vivendo de uma forma bacana, de uma forma legal. É isso, Pai Jorge? Sim, Ori, ele não está aí para ser servo da gente, que a gente cansa de falar isso aqui, eu nunca vou cansar de falar, que assim, Orixá não é seu empregado, Orixá não é seu escravo. E ele quer sim que você seja feliz, seja próspero, mas a prosperidade ela começa em você, né? Ter a prosperidade na forma de pensar, de agir, de lidar, e Ori ele Mas, traz Pai isso pra Jorge, como é gente. que a pessoa pode ser próspero se ela está endividada até os tampas? Como é que é isso? Então, Ori, né? Ori não, acho que a Dia nos ensina isso tranquilamente, que é o quê? Ser próspero é saber fazer muito com aquilo que a gente tem, não com aquilo que a gente espera ter, espera ganhar, né? Então, se eu ganhar R$ 1.000, eu posso fazer ele 10 mil, 20 mil, 30 mil, é isso que você Sim, está falando? sim. E isso vem do que, pessoal? Do nosso Orixá. Ele vai nos conduzir a esse bom caminho. A nossa cabeça, aqui terra, nos conduziu a isso. Não, se eu fizer isso aqui vai dar certo, fui lá, tomei na cabeça. Ah, não, mas agora eu conserto com isso, vou lá, tomo na cabeça de novo. Ó, cabeça, o tempo todo eu tô falando o quê? Cabeça. Ai, mas eu vou fazer aquilo, como diz um ditado muito antigo, a mente, né? Então, a gente fica ouvindo essas mentiras da mente. Mas quando nós paramos de ouvir a mente e começamos a ouvir o nosso abstrato, o nosso Ori, o que vai acontecer? Novos caminhos surgirão, mas caminhos verdadeiros que vai nos conduzir à vitória. Não é isso, Pai Jorge? Sim, a questão do estar endividado é o que? Você gastou muito, mas você já parou para tentar negociar isso? Às vezes a gente quer que, vamos ser sinceros, que a gente ganhe na Mega Sena amanhã. Não é que você não possa ganhar, mas eu posso negociar isso. E aí outros caminhos, outras coisas vão surgindo, né? Novos trabalhos, novos clientes, dependendo da área que você trabalha, até um aumento de salário. Né? Por quê? Você está usando o seu Ori a seu favor. Sai dessa mente concreta, vamos colocar assim, e passa a usar a mente abstrata, a buscar caminhos, não ficar esperando que alguém derrube uma mala com dinheiro na sua porta. Ou ficar se desesperando. Mas por que você está falando toda hora de dinheiro, de dívida, tudo gira em torno disso? Não, gente, eu só estou falando disso porque é o que mais está pegando hoje nós, em geral, né? Então, eu tenho que pegar naquilo que realmente está ali, tá latente no momento, né? E o que é bem interessante, quando nós começamos a ter essa nova visão, nós paramos de nos desesperar, né? Porque, o senhor concorda? Concordo. Difícil. A pessoa chega, acorda, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não vê solução, tá ali, também tá concreto. Eu não vejo solução. E aí o que vai acontecer? A pessoa entra em desespero, de repente dá mais tiro no pé, com decisões tomadas no desespero, e não chega, parou. Olha, eu já fiz tudo aqui que, né, a minha mente disse, eu só me lasquei. Então agora vamos lá? Vamos tentar fazer de outra forma? Vamos relaxar aqui, vamos ouvir esse Ori, vamos ouvir o que tem essa vozinha aqui falando para mim. Calma, paciência, vamos fazer de outra forma. Então, o que nós temos que fazer agora, pessoal? Acordar muitas vezes esse Ori que está adormecido. Mas adormeceu por quê? Por nossas atitudes, adormeceu por nós não estarmos ouvindo o que ele tem para falar para nós, né? Nós nos negamos demais
né? A gente muitas vezes tem a tendência de ver muito o lado negativo da situação. Não, agora não tem mais jeito, agora já arrebentou com tudo. Tudo nesta vida tem jeito, sim. E a gente tem uma tendência a se auto-sabotar. Essa autossabotagem arrebenta comigo, com você. Pessoal, vamos parar com isso, né? Tá na hora, olha, o caminho das pedras já começou a ser dado. O momento é agora, não é amanhã e nem é depois. Então, pessoal, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, foi um pouco mais ativo, mas é que tem que ativar mesmo, né? Nós temos que ativar essa força para nós termos as nossas vitórias, conquistar. E eu vou terminar aqui com uma oração de Uri que eu achei fantástica, que foi o Pai Jorge que até pegou pela internet. A internet tem muita porcaria, mas também, gente, tem muita coisa boa. Então essa oração fala assim: meu Uri, eu te saúdo. Meu Uri, desperte. Isso é o momento que eu falo para você que nosso Uri fica adormecido. Ative minha inteligência, que eu seja capaz de trabalhar e prosperar. Ative minha motivação para que eu seja capaz de vencer obstáculos e desafios. Ative minha saúde mental e física para que eu tenha força e cumprir o meu destino. Ative minha intuição para que eu possa crescer espiritualmente, que assim seja, assim será. Gratidão. Pessoal, é isso aí. Tá aí começando a dar o caminho das pedras e espero que vocês pensem bastante, reflitam bastante sobre tudo isso que foi falado hoje. O tempo é curto, mas a gente vai mais ainda tocar mais nesse assunto, falar mais sobre isso, tentar levar vocês, porque eu aqui, enquanto falando com vocês, eu também estou aprendendo, o senhor também com certeza aprende, porque nós estamos aqui numa grande escola que se chama o planeta Terra. Estamos aqui o tempo todo para um grande aprendizado. Nós estamos aqui o tempo todo para evoluir. Nós não estamos aqui para ter síndrome de Gabriela, que é aquela que fala: eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim e ferrado. Não, eu nasci assim e vou evoluir para me tornar cada vez uma pessoa melhor para mim. Eu sendo melhor para mim, eu me darei o melhor. Paz e saúde a todos. Até a próxima. Para consultas com IA OGMI, entre em contato com o WhatsApp 11 982946961. Repetindo, 11 982946961. E até o próximo Essencial para sua alma com IA OGMI.